Que a Alice tem uma doença genética. A gente não deve comparar as crianças, né? A gente já viu muita evolução. E daí eu comecei a orar, sem cessar, porque o Xande estava sentindo muita dor. O nosso desejo de ter mais filhos. A gente é aberta à vontade de Deus. Oi, gente! Estou aqui no quarto, eu e Dona Clara. Preciso terminar de passar as roupinhas dela. Só faltam algumas peças M e eu quero terminar, porque eu já estou de 34 semanas e da Alice eu já tinha tudo organizado. Eu lembro que da Alice eu fiz as malas, né, com umas 35 semanas. Então eu quero muito montar a mala, essas coisas assim, pra deixar organizado, porque criança pode nascer antes, né, gente? Daí vai aqui, né, e uma correria. Então decidi terminar de passar logo essas roupinhas. Eu vou comprar mais uns paninhos de boca, assim, que eu tô precisando. Mas daí é só isso que vai ter pra lavar, é mais fácil lavar e passar, né? Queria gravar pra vocês, porque vocês gostaram muito do primeiro vídeo, né? Então eu decidi continuar e fazer o Passe Fala 2. Vocês não vão ver aqui passando as roupinhas, porque eu botei a câmera mais alta. Porque quem assistiu os últimos vlogs viu que eu tô com muita falta de ar, gente. Então, foi algo que eu não lembro de sentir na Alice. E daí ficar sentada pra mim incomoda. Então eu vou ficar um pouco em pé, quando a perna cansar a gente senta e termina o vídeo sentada, tá? E daí eu vou passando e respondendo pra vocês, tá? Vamos lá, tô com a lista aqui que vocês deixaram. Daí tô indo pela ordem ali de mais curtidas, mais perguntadas, tá? A Heloísa perguntou: Grace, fiquei com interesse em saber mais sobre os exames e a fono da Alice. Por que vocês procuraram? O que achou que a Alice tem? Primeiro, eu vi uma outra pergunta sobre isso, então eu já vou responder aqui junto. Muita gente acha que tem a ver, né? E, na verdade, os exames da Alice não tem a ver com a fono, são coisas diferentes, né? Que a gente começou daí tudo junto já, né? Tudo. A fono foi um pouco antes, na verdade, mas não tem a ver, tá? Uma coisa com a outra. Talvez até tenha, né? Mas acredito que não. Mas o que a Alice tem é uma doença genética. E quando eu, assim, me senti confortável, eu venho falar com vocês sobre isso, tá? Muita gente pergunta, eu sei que muita gente tem curiosidade. Mas as pessoas precisam entender, gente, que a minha filha, ela é uma pessoa, né? Então eu tenho que... Ela é uma pessoa que ela não tem ainda voz. E eu como mãe, o Xande como pai, a gente precisa preservar isso, né? É a intimidade da minha filha. Não é sobre mim que eu tô falando, é sobre ela. Então, assim, eu preciso ainda ver uma forma de expor isso na internet. Porque se a gente estivesse talvez aqui na minha mesa, tomando um café, conversando como amigos e vocês perguntassem, era uma coisa. Mas jogar na internet é algo que não volta. Então eu quero esperar pra ter uma forma de falar sobre isso, sobre todo esse testemunho de vida dela, sobre a doença e tudo mais, tá? Muita gente pergunta, eu não vejo nada de diferente nela. E realmente, gente, ela não é algo que é aparente, tá? Então não se preocupem, ela tá muito bem, ela já tá tomando medicação já faz alguns meses. E a gente vai fazer uma consulta, a gente conseguiu uma consulta, né, no hospital infantil. E depois ela tem o primeiro retorno de exames, né? Então pra gente ver como é que tá o quadro, evoluiu, não evoluiu, essas coisas assim, tá? Mas é porque agora a minha cabeça tá bem assim, nascimento da Clara e tudo mais, né? Então eu realmente não tô conseguindo nem pensar nisso, assim, de vou gravar um vídeo pro YouTube sobre isso, vou falar sobre isso. Ainda não, mas acredito que eu e o Xande a gente vai conversar e vai ver uma forma de expor isso, tá? Porque como eu falei pra vocês, gente, tem gente muito boa que assiste, mas tem gente que não é tão boa assim não, tá? Tem muita gente ruim nessa internet, tem muito canal falando só mal dos outros, comentando maldade, falando sobre os nossos filhos, falando sobre o nosso casamento, falando sobre a nossa família. E como eu falei pra vocês, ela é uma pessoa, né? Eu não tô falando sobre mim, eu tô falando sobre ela. Então eu tenho que ver uma forma de expor essa intimidade da minha filha.
porque eu não quero ganhar like e visualização em cima disso. Não é essa a minha intenção. Sobre a fono eu vou falar pra vocês. Como eu falei, né, uma coisa não tem muito a ver com a outra. Talvez até tenha, assim, mas acredito que não. A fono, gente, desde que ela começou a falar, um pouco depois, né, acho que por volta de quase 2 anos, a gente já percebia que ela falava, né, enrolado, em comparação a outras crianças. Porém, a gente não deve comparar as crianças, né? Então eu sempre pensava assim, ela tem o jeito dela, ela tem a forma dela, e é isso. E com 2 anos, eu comecei a ver que ela já estava trocando palavras. E a Alice sempre falou muito, ela é muito faladeira. Então as pessoas começaram a falar, será que ela não tem atraso? E na verdade ela não tem atraso. Mas quando a gente foi fazer uma consulta dela, eu não lembro se foi a de 2 anos, a de 24 meses, mas foi uma consulta de acompanhamento. Eu perguntei pra médica, a médica falou, olha, ela preenche todos os requisitos para a idade. Os fonemas que ela precisa falar, ela fala, que é o do M, que é o do P. Ela já falava mamãe, papai perfeitamente. Então ela fala os fonemas que ela precisa falar. Ela já responde perguntas, então essa parte do raciocínio lógico. Então assim, os requisitos que ela precisava, ela já cumpria. Por quê? Quando a criança não cumpre alguns desses requisitos, assim, de desenvolvimento, eles, né, já começam a pensar, tá? E daí já encaminham, né? Mas no caso da Alice, não era. Ela preencheu os requisitos. Gente, meu cabelo tá vida de mãe, né? E daí ela falou, não se preocupem com isso agora. Tem crianças que desenvolvem a fala um pouco mais tarde, então ela vai falar as palavras certinho, né? Porque ela já falava, só que ela falava enrolado. E daí tá, passou. Depois, eu até comentei sobre isso no canal uma vez. E uma amiga minha, que é psicopedagoga, ela veio falar e ela trabalha, né, com crianças. E ela trabalha bem com a idade inicial das crianças na escola, que é de 4, 5 anos. E ela veio e me falou a mesma coisa. Grace, não se preocupa, o que aparece pra mim de crianças com 4, 5 anos que falam exatamente igual a Alice. E que eles acabam, né, depois disso desenvolvendo. Então até 5 anos é super normal. Do que eu assisto a Alice, ela responde pergunta, ela fala a mesma coisa que a médica já havia falado pra gente. Passou, né, gente, mais um tempo. E eu já tinha falado pro Xande assim, ó, que a gente ia esperar, só que eu não ia esperar até 4 anos. Por quê? O que eu acho? Ela pode desenvolver a fala, mas se eu tenho condições financeiras, né, de ajudar ela a melhorar, por que eu não faria, né? Então assim, se eu não tivesse condições, porque aqui na minha cidade não tem fono, né, não tem fonoaudióloga pelo SUS, até tinha, mas não tem mais, eu esperaria e, sei lá, começaria a ver formas de ajudar ela em casa, né, com a fala. A médica deu algumas instruções pra gente, mas assim, eram coisas que a gente já fazia, sabe? Não falar com voz de criança, quando ela falar a palavra errada a gente repetir, a gente falar a palavra cantada, né? Então você falar as sílabas bem separadinhas, isso aí a gente já fazia. E daí, eu falei pro Xande, até 4 anos eu não vou esperar, porque como eu já trabalhei em sala de aula, eu sei da importância dos fonemas na alfabetização. Então eu sabia que era importante ela falar as sílabas, né, os fonemas, não é a sílaba, né, o som das letras, para que ela junte, né, forme a sílaba, o som da sílaba e a alfabetização. Então eu sabia disso. Então assim, mais uma coisa, não era uma exigência minha, mas se eu pudesse ajudar, eu ajudaria. E daí a gente pegou e botou na cabeça que até uns 2 anos e meio, quase 3 anos, nós iríamos ver. E a gente percebeu que, na verdade, a troca de letras só aumentou. Tipo assim, antes ela trocava, daí eles vão ganhando vocabulário. E conforme ela foi ganhando vocabulário, ela ia trocando mais letras nesse vocabulário que ela foi ganhando. Então eu peguei e falei pro Xande, eu acho que tá na hora de a gente ver uma fono pra ela, porque eu tenho um sobrinho, né, que muitos de vocês acompanham, que ele nasceu com uma má formação e ele fez várias cirurgias e a má formação dele é o
lábio leporino, a fenda palatina. E por conta disso, ele é fanho, né? Então ele teria que fazer um acompanhamento com fonoaudióloga também. Ele fez por um tempo, depois não fez mais, hoje ele não faz. E até hoje ele tem uma dificuldade na fala. Então assim, ele fala, mas ele troca os fonemas. Então eu sei a dificuldade que é isso, porque eu vi a alfabetização dele. Eu morava com a minha mãe, e ele também, né, minha irmã. E eu vi a dificuldade dele. Por quê? Eles ouvem, só que eles falam de um jeito, então, de outro, né? Então pra eles escrever isso é muito complicado. Então acaba trocando letra. Então eu sei da importância. Então era algo que eu, assim, eu não queria que fosse algo pesado pra ela, mas eu queria ajudar no que eu conseguisse, né? Então foi onde eu fui atrás, com 2 anos e meio. Acho que foi com 2 anos e meio. Quase 3. Quase 3 ela tá agora, né? Mas por ali que a gente foi atrás pra ver. Daí a gente achou uma fono muito legal, que é de uma cidade aqui perto. E é uma fofa, assim, um amorzinho, a fono. E ela... Nossa, e a gente já super viu diferença na Alice. Ela estimula muito as atividades pra gente fazer com a Alice em casa. Tanto que a Alice já aprendeu um fonema, né? O do V. Antes ela trocava tudo por B, então ela falava bobó, que era vovó, agora ela fala vovó. Ela falava, o vaca, o vela, né? Era tudo, ela trocava, ela não falava a sílaba, o fonema V, e agora ela já fala. Então, assim, não é fácil, gente, não é assim, uma consulta, tem criança que às vezes vai e já desenrola, né? Mas a Alice não, assim, é um processo, né? A gente tem que trabalhar bastante em casa com ela, as atividades, os exercícios, mas a gente já viu muita evolução. E a Fono falou, tem uma questão da Alice também, que vai além da troca de letras. Meu Deus, como eu tô falando, vai ser um vídeo só falando sobre isso praticamente. Mas uma questão da Alice, das trocas da letra também, é porque ela tem um raciocínio muito rápido, a Fono falou. Então o que acontece? Ela fala muito rápido. E daí isso enrola mais ainda, né? Mas a Fono falou que é dela, né? Isso é uma característica dela e o Xande também fala bem rápido. Eu é que sou mais tranquila, mais calma, né, no falar. Eles falam muito rápido, os dois. Então também tem isso. Mas é isso, gente, sobre a Alice e saúde dela. Então, 2 bodies no milhão. Daí eu termino os longa-longa. A Ana e Buda, ela deixou um comentário que eu gostei bastante, que ela colocou assim: Grace, conta uma experiência que você teve com Deus que te marcou muito. Um beijo, Ana, um beijo a todas as meninas que deixaram pergunta, né? Acho que eu nem mandei beijo. Mas eu tenho 2 experiências que sempre que eu penso em experiência, eu lembro disso. Eu tive várias, né, gente? Mas eu tive 2 muito fortes na minha vida. Uma... a gente tava casado já, morando naquela casa de 2 pisos, inclusive eu já gravava pro canal, quem é daquela época da casa que pegava enchente. E começou, a nossa vida tava indo assim, tudo muito bem. Eu tinha acabado de sair do meu emprego pra trabalhar com o artesanato e com o YouTube. Tava assim, dei um passo, né, gente? E depois disso nós queríamos começar a tentar ter filho e tudo mais, a gente tava assim muito animado. E daí, gente, veio assim aquele vento, sabe? Aquele vento que sai derrubando tudo. Um monte de coisa aconteceu, gente, um monte de coisa aconteceu no trabalho do Xande. Ele acabou na época perdendo o emprego. Foi um baque pra gente. Sei lá, acho que passou... não sei, com umas semanas, assim, ele teve cálculo renal, de passar muito mal com as pedras. Não descia, ele não conseguia descer pela urina, né? Então a pedra era grande. O médico pediu pra ele fazer um raio-x ultra, agora eu não lembro qual dos dois, pra ver. E não tinha na nossa cidade, a gente precisava fazer em outra cidade. E daí a gente pegou o carro e foi até lá. Isso sim, já sem dinheiro, né, gente? Porque pensa assim, eu tinha largado o emprego, ele tinha perdido o emprego, então a gente tava assim no caos, sabe? No caos mesmo.
Daí ele pegou e a gente foi nessa outra cidade pra fazer esse exame, pra ver onde é que tava essa pedra e se ele precisava tirar por cirurgia ou não. E daí no meio do caminho, numa BR que tinha, né, entre uma cidade e outra, no meio do caminho, simplesmente o nosso carro para. Para, gente, ele para de andar do nada. A nossa sorte é que não tinha carro atrás da gente pra bater. E foi bem do lado de um posto de gasolina, então a gente conseguiu, tipo, manobrar e tipo, empurrando assim o carro pra descer, pra parar ali. A gente não conhecia praticamente ninguém nessa cidade, a gente foi desesperador. Daí o Xande ligou pro nosso pastor na época, e o nosso pastor que foi lá, que nos ajudou, que pegou me levou até em casa, pegou o Xande e levou até numa mecânica, pra daí o mecânico ir lá no carro, ver o que tinha o carro. E eu lembro que o pastor me deixou na minha casa, eu assim, desesperada, não sabia o que fazia. E daí, ai, me deu até vontade de chorar. Daí eu peguei e botei um hino na TV da Dupla Canção e Louvor, que se chama Eu e Deus, o hino. E daí eu comecei a orar, sem cessar, porque o Xande tava sentindo muita dor. E daí assim, a gente não conseguiu ir na consulta, no raio-x, ultrassom, não sei. E ele com dor e vendo negócio de carro, e a gente simplesmente não tinha nem dinheiro pra pagar esse conserto de carro. E eu fiquei desesperada. E daí eu clamava a Deus, por quê? Porque a gente sempre fica se questionando, né? E ouvindo aquele hino, nossa, aquele hino me marcou muito naquele dia. Eu jamais vou esquecer daquele hino e daquele dia. E eu nunca tive muita facilidade pra orar. Parecia que não era algo muito natural pra mim, sabe? Assim, às vezes a gente vê aquelas pessoas adorando, aquele clima, né, de adoração. E pra mim nunca foi. Pra mim sempre foi algo bem mecânico, algo assim que eu sabia que eu precisava fazer. E ia fazendo, né? Mas assim... E eu acho que foi desse dia até que me abriu, assim, sabe? Da minha intimidade com Deus. E daí ali, ouvindo aquela música na sala, a casa toda fechada, janela fechada, esperando o Xande me falar alguma coisa, eu senti, gente, não sei dizer pra vocês. Não foi vento, não foi brisa, como algumas pessoas falam, né? Mas foi assim, sabe quando parece que algo te pega assim e tu sente assim, quase um abraço, mas não era um abraço, era uma presença mesmo, sabe? Um negócio assim... Ui, que eu senti, parece assim que eu tava vazia e eu fiquei cheia, assim. Foi uma sensação, gente, que não tem explicação. E na hora, eu só comecei a chorar igual a louca e comecei a agradecer, porque eu sabia que era Deus, era o Espírito Santo ali me confortando e acalentando e tudo mais. E... não que tudo se resolveu daquele dia, tá? Mas o Xande conseguiu, acho que no dia seguinte, gente, ele expeliu a pedra pela urina, então não precisou cirurgia. E eu lembro que ele tava no banheiro e eu ouvi o barulhinho da pedra caindo no fundo do vaso. Poc! Ele deu um grito, porque a dor, quando passa pelo canal da urina, o canal da urina é bem fininho, masculino, né? E em meio à dor... a gente ainda celebrou que ele conseguiu expelir a pedra. E logo mais pra frente ele conseguiu um emprego ainda melhor do que o que ele tinha. Mas assim, a gente lutou muito tempo por muita coisa que aconteceu naquela cidade, naquele lugar que a gente morava. E Deus abriu um novo tempo assim na nossa vida de intimidade com Ele mesmo, sabe? Eu acho que foi dali pra frente, gente, que eu posso dizer que... eu comecei a crer de verdade, assim, sabe? Eu acho que tudo antes parecia que era muito mecânico na minha vida. Isso. Nem vou contar pra vocês da segunda experiência, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Mas se vocês quiserem, em um outro vídeo respondendo perguntas, eu posso contar essa outra, que também foi muito marcante na minha vida. Bom, muita gente também perguntou sobre o parto, né? Como a Elaine foi uma delas, perguntou: você pretende... ter parto normal ou cesariana? Olha, eu gostaria, se eu pudesse escolher, um parto normal. O parto normal, porque é normal, né?
Ainda mais agora que eu tenho a Alice, eu não teria uma cirurgia pra encarar, né, os cuidados da cirurgia. A minha cesárea da Alice, gente, foi uma cesárea bem tranquila, tá? Mas, cara, é uma cirurgia de grande porte, né, gente? Então, assim, nunca vai ser algo... Nossa, que coisa maravilhosa, né? Eu lembro que eu ficava assim, era difícil, eu não tinha coragem de fazer isso aqui. Então, assim, por alguns motivos. Daí, como eu já tenho a Alice hoje, eu não gostaria de passar por isso. Porém, se for necessário passar, gente, vamos embora, né? Passamos e pronto. A Elisângela fez uma pergunta que muita gente também perguntou, a minha pergunta é, você pretende ter mais filhos? E para o desespero de muitas pessoas, sim, eu e o Xande gostaríamos de ter mais filhos, mas assim, né, gente? A gente tem um e daí a gente decide se tem o outro, né? Então, da Alice, a gente já queria ter mais filhos. Depois que a Alice cresceu um pouquinho, a gente, não, vamos ter mais filhos. E engravidamos da Clarinha, que tá aqui, né? Agora a gente espera a Clara nascer. E daí a gente vê se a gente, né, como é que a gente vai estar, como é que vai estar as nossas condições, como é que nós vamos estar no momento, pra daí, né, tentar ou não o nosso desejo de ter mais filhos. Mas aquela coisa, né, a minha vida, a nossa vida, né, é conforme a vontade de Deus. Eu sempre falo, né, já me perguntaram, acho que por ser cristã e tal, falam assim, você é aberta à vida? E eu gosto de usar uma frase que eu ouvi, eu acho que foi da Pamela, não tenho certeza. Que ela diz que a gente não é aberta à vida, né? A gente é aberta à vontade de Deus. Então, eu sou super a favor do planejamento familiar. Deus, né, deixa claro pra gente viver os nossos dias com sabedoria. Então a gente precisa ter sabedoria até nisso, né? E nós temos o livre arbítrio de fazer escolhas, né? E só que você tem que entender, a gente precisa entender, né? Que quando a gente entrega a nossa vida pra Deus, a gente entrega tudo, né? Você tá entregando tudo. A gente não pode ficar com uma parte da nossa vida e falar, olha só, Deus, eu te entrego toda a minha vida, mas essa parte aqui em específico, eu acho que eu vou cuidar melhor que você. Então essa parte aqui cuido eu, né? Então, quando a gente entrega a nossa vida pra Deus, a gente entrega tudo, tá nas mãos dele. Então, às vezes você tem o desejo, né? Eu, por exemplo, tenho o desejo de ter mais filhos, mas às vezes não é a vontade de Deus pra mim, né? Não é o que ele tem pra mim no momento, pra minha vida, pro meu casamento, pra minha família. Então, talvez ele queira que a gente fique com essas duas meninas, né? E daí eu preciso aceitar a vontade dele. Então, tem tudo isso, né, gente? Mas, por nós gostaríamos de ter mais. Eu digo pro desespero de muitos que, gente, as pessoas não querem mais que os outros tenham filho hoje em dia, não, né? Vocês já perceberam isso? Sou super a favor do planejamento familiar, tá, gente? Mas assim, a gente muitas vezes precisa entender as origens das decisões que o nosso coração dá, né? Porque às vezes a gente não tá tomando decisões com sabedoria. A gente tá tomando decisões baseado nos desejos do nosso coração, né? Às vezes é medo, às vezes é ganância. Tem tanta coisa, né, gente? Às vezes é egoísmo, né? Hoje em dia mesmo a gente vive num mundo muito egoísta. Então, assim, tem tanta coisa que às vezes tá sendo o dono da nossa vida, né? Que tá tomando o controle da nossa vida. Às vezes a gente tá deixando o medo tomar o controle da nossa vida. Às vezes a gente tá deixando o nosso eu, né, o egoísmo tomar o controle da nossa vida. As pessoas, elas hoje em dia prestigiam viagem, carro, né? Adquiriu algo financeiramente. Meu Deus, aplausos, aplausos, aplausos. Essa é uma pessoa bem sucedida, entendeu? Porque ela só viajou muito, comprou um carro, tem um melhor celular, recebeu uma promoção no trabalho, se formou numa mega faculdade. Essa é uma pessoa bem sucedida para a sociedade hoje em dia, né? E uma família comum tendo uma vida comum, não. Ai, gente, os valores, né? Os valores invertidos. Nossa, a Alice usou tanto esses bodezinhos aqui, regata, gente. Nossa, como a Alice usou.
E a Clara vai nascer numa época bem próxima, assim, né? Elas vão ter poucos dias de diferença. Então a Clara vai estar na mesma fase do ano, né? Que a Alice usou esses bodezinhos, a Clara também vai estar. Então eu acho que ela também vai usar bastante. A Maria, eu acho que é Maria ou Maria Toledo, fez uma pergunta que eu acho que também talvez seja dúvida de outras de vocês. Ela perguntou se eu pretendo ter mais filhos, já respondi. Se eu farei outra cesárea, também já respondi, né? Como vai ser durante o resguardo pós-parto com 2 bebês? Terá alguma ajuda extra? Beijinhos. Um beijo, Maria. Ou Maria. Desculpa se eu falei o nome errado, né? Então, gente, eu pretendo ganhar a Clara na cidade da minha mãe, né? Dos meus sogros também. Mas lá em Tubarão, onde eu ganhei a Alice, porque a gente teve uma ótima experiência com o hospital, né? Então a gente pretende ganhar lá no resguardo. Eu vou ficar alguns dias lá na casa da minha mãe, como foi no da Alice. E daí depois a gente volta pra casa. Chegando aqui em casa, a gente ainda tá vendo quantos dias o Xande vai conseguir. Se ele vai conseguir, né, pegar alguns dias além da licença paternidade, esperamos que sim. Ele tem férias, mas a gente não sabe como é que vai ser ainda. Aqui, assim, eles avisam que a pessoa pegou férias um dia antes de ela pegar, então é bem difícil essa questão de organização mesmo, sabe? Então a gente não sabe ainda como é que vai ser, mas a nossa intenção, né, é que ele consiga pegar pelo menos alguns dias de férias pra ajudar nessa questão. O Xande faz tudo, vocês sabem, então eu sei que ele vai cuidar da Alice, né, vai me ajudar a cuidar da Alice, vai cuidar da casa, né. No meu pós-parto da Alice, ele já ajudou, já fez, né, que a gente não diz que ajuda, né, a gente diz que faz a parte dele, mas vocês me entenderam, né. Então, tudo isso, assim. E a ajuda extra, tirando o Xande, né? Eu tenho a Amanda, que edita os vídeos, então nessa parte, assim, ela vai me ajudar muito. Ela vai fazer toda a parte de edição de vídeos, né? Ela vai trabalhar nessa parte. E daí a gente pretende fazer como a gente fez no da Alice. É que tem uma senhora aqui que ela já me ajudava na limpeza da casa, né, no meu pós-parto. E a gente pretende de novo, né? Então, assim, eu e o Xande, a gente fazer o básico, né, manter ali. E daí a cada 15 dias ela vem pra fazer uma faxina, algo assim, mais pra pegar o pesado daí, né? Últimas coisinhas que eu tinha lavado aqui em casa. Eu já passei, que são os panos aqui, coeiros. Esse aqui é aquele saquinho de dormir, né, o swaddle. As touquinhas, coeiro, fralda e toalha de banho e os paninhos de boca. Tudo agora já tá passado, eu ainda tenho aqui algumas coisas pra passar. Na verdade, eu tenho pra lavar primeiro, né, e depois passar, que é ninho, bebê conforto. Bebê conforto é ninho, colchonete do bebê conforto, a capa da almofada da amamentação, mas eu preciso de um dia de sol bom, né? E, gente, tá chovendo muito aqui, então eu vou tentar esperar mais 1 ou 2 semaninhas pra lavar, tomara que dê certo. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou pegar a lista do hospital com as coisas pra mala maternidade, vou começar a separar, organizar, né? Porque não custa nada deixar organizado cedo, né, gente? Estou de 35 semanas, então não custa nada. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Deus te abençoe, a gente se vê no próximo vídeo.